Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Quero meditar com você hoje João, capítulo 8, versículo de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Meus irmãos, que forte esse evangelho, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu venho antes de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Isso foi tão forte para eles que a palavra diz que eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Porque também eles lembraram daquilo que Moisés ouviu na sarça ardente: eu sou. Eu sou. Então para eles era uma afronta. Você está se fazendo maior do que Abraão. Você está se fazendo como Deus. Mas eles não estão compreendendo isso. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Se você guardar a minha palavra, você não morre. Eu sou o Deus que pode te dar vida. Eu sou o Deus que pode te dar vida. E se você começar a me seguir, jamais você experimentará a morte. E obviamente Jesus está falando da morte da alma. Se você crer nas minhas palavras, se você guardar as minhas palavras, você nunca vai experimentar a morte da alma. Irmãos, isso é muito importante para mim e para você. O que eu faço para não experimentar a morte da alma? Guardar a palavra de Deus. Disseram então os judeus: agora sabemos que tu tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser tu? Eles não conhecem Jesus. Eles não sabem quem é Jesus. Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. Vocês falam que o meu Pai é o vosso Deus, no entanto não o conheceis. Olha que palavra muito forte Jesus está falando. Vocês dizem conhecer Deus, mas vocês não conhecem. Isso poderia se aplicar a muitas pessoas. Vocês dizem conhecer Deus, vocês até conhecem, vocês leem a Bíblia, vocês vão até para a igreja, vocês rezam, mas vocês não conhecem a Deus. Vocês não conhecem. Eu conheço. E se eu dissesse que eu não conheço, eu seria um mentiroso igual a vocês. Mas eu conheço e guarda a sua palavra. Olha o que Jesus está falando: eu conheço o Pai, eu tenho intimidade com o Pai, eu guardo a palavra do Pai. Irmãos e irmãs, não basta a gente
Não basta a gente saber algumas coisas, é preciso que a gente conheça, é preciso que a gente tenha relacionamento, é preciso que a gente tenha intimidade. Esse conhecer aqui significa intimidade, esse conhecer significa relacionamento. Então, quantas pessoas não têm relacionamento com Deus? Dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Jesus está falando que Abraão viu isto e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui eles ficaram muito bravos. Aqui eles falaram: é blasfêmia você se fazer maior do que Abraão. Irmão e irmã, Abraão é importante, Moisés é importante, os santos são importantes, mas nunca se esqueça que acima de tudo, acima de todos, é Deus. E é com Ele que a gente se relaciona. É Ele que a gente tem que conhecer. E todos os santos apontam para Ele. Você entende? Abraão aponta para Cristo. Moisés aponta para Cristo. Os santos da Igreja Católica todos apontam para Cristo. É Ele que nós temos que conhecer. É Ele que nós temos que guardar a palavra dEle. E assim nós nunca experimentaremos a morte. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.